Glórias a Deus. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que me suportou no primeiro período, ou está chegando agora, quero dizer que você é muito bem-vindo. Agradeço a Deus pela sua vida, que permite que a perseverança, o desejo, a fome de Deus te traga para mais um período sentado aí na frente da televisão, na frente do celular, na frente do laptop, para que nós possamos meditar a respeito da Raira, que é a nossa alegria, a segunda graça do fruto do Espírito. São 9 graças. A primeira nós já vimos, o amor agape, o amor incondicional. Nós estamos vendo a Raira, que é a alegria. Finalizamos o primeiro período falando que a alegria do mestre e do pregador, a alegria do mestre e do pregador no progresso cristão do seu povo. E nós finalizamos lendo sobre Romanos 16, 19, em que o apóstolo Paulo ele mostrava às pessoas que ele via o crescimento delas. Ele se alegrava em ver que a palavra que ele estava pregando estava dando frutos. Nós pregamos para que pessoas ouçam, nós plantamos para que nós possamos colher. A unidade da congregação é a alegria do pastor. Filipenses capítulo 2, verso 2. Aí. Filipenses 2, verso 2. Apóstolo Paulo diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E o apóstolo Paulo ele fala assim: eu me alegro quando vocês realmente fazem como eu faço, porque eu tenho feito, procurado fazer segundo o que as Escrituras. Mesmo em sua ausência, o apóstolo Paulo se alegra na firmeza dos cristãos em Colossos com o progresso dos cristãos das Tessalônica. Nós temos dois textos, Colossenses 2,5 e 1 Tessalonicenses 3,9. Vamos ler Colossenses. Colossenses 2,5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo, ele que passou por lá naquela igreja, organizou, tanto na igreja de Colossos como da igreja de Tessalônica. As pessoas passeavam entre cidades e voltam. Olha, Paulo, eu passei lá na cidade, está tudo em ordem. O culto está começando no horário, as pessoas elas estão vestidas de uma forma decente, a palavra tem sido pregado com esmero, conforme realmente as Escrituras têm que ser pregadas, pessoas têm que se elevado, têm se convertido, e o apóstolo Paulo fala assim: eu me alegro em verificar a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé, não em mim, Paulo, mas em Cristo. João se alegra quando seus filhos andam na verdade. 2 João capítulo... 2 João, só tem um capítulo, verso 4, diz: não tenho maior alegria do que esta, diz ele, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso acontece com nós, pais, e também acontece comigo como pastor. Quando eu vejo vocês agindo de uma maneira correta, meu coração se entristece. Quando eu vejo que você vai se desviando, eu tento puxar bem devagarzinho, entendeu? Para não rebentar a corda. Eu mando uma mensagenzinha, a pessoa não responde, aí fala que vai ligar, não liga, eu vou indo, vai. É esse o trabalho. É o trabalho que eu desenvolvo, é o trabalho também que você tem que desenvolver. Muita paciência, muito cuidado. Você tem que se alegrar quando eles se alegram, chorar quando eles choram. Nunca devemos nos esquecer de que, segundo o Novo Testamento, o objetivo de toda a pregação cristã é trazer alegria aos homens.
Alegria no quê? Conhecer a Deus. Tem um versículo que eu já comentei com vocês que é muito mal interpretado. Não irriteis os vossos filhos. E aí as pessoas falam, eu não posso ficar zoando meu filho, que nem eu entro no quarto da minha filha, depois você liga para ela e pergunta para ela, eu ligo lá, ela está estudando, eu vou lá e apaga a luz, liga a luz. Não, pastor, a palavra de Deus está dizendo, não irriteis. Não, irritar não é isso. A irritação é de você não ensinar as Escrituras, e aí as pessoas elas se irarem contra Deus. Porque quando a coisa dá errada, é porque você não seguiu as Escrituras. E se a pessoa não sabe, ninguém falou. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, como que eles vão se converter se não há quem pregue? Se não há quem fale, não há quem exorte? Nunca devemos nos esquecer de que, segundo o Novo Testamento, o objetivo de toda pregação cristã é trazer alegria aos homens. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus falou lá em João capítulo 15, verso 11. Eu ensino vocês para que vocês se alegrem, para que vocês tenham esperança. Quero que vocês saibam que a sua vida ela não está abandonadinha, não está jogada, ela é cuidada pelo Senhor. O objetivo de Jesus falar aos seus discípulos era que tivessem o seu gozo cumprido em si mesmos. Eu me alegro por ser um pastor da Igreja Cristã Semente de Vida. Eu me alegro por cumprir o papel que Deus me deu, seja como mantenedor, seja como uma pessoa que ora, seja como uma pessoa que participa, que auxilia. Eu cumpro o meu papel. Deus me deu esse papel, me deu esse bastão na mão e eu cumpro. Quão triste é a vida sem propósito. As pessoas elas se matam porque elas não têm mais propósito nas suas vidas, ou não encontraram o propósito nas suas vidas. O alvo de João, ao escrever aos seus conhecidos, era que a alegria deles e a sua fossem completas. 1 João capítulo 1, verso 4. Abre aí. 1 João. 1 João capítulo 1, verso 4. 1 João capítulo 1, verso 4 diz assim: estas coisas, que coisas? Tudo que ele tem escrito, tudo que ele tem falado. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, nossa, a ele e a das pessoas. Porque a partir do momento em que você conhece as Escrituras, você cada vez se abala menos, erra menos e você é feliz. O desejo de Paulo para os coríntios era de que ele pudesse cooperar com eles visando a alegria, 2 Coríntios capítulo 1, verso 24. 2 Coríntios capítulo 1, verso 24. 2 Coríntios capítulo 1, verso 23 e 24. Diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. A minha função como pastor é trazer a palavra para você, para que você seja alegre, não com as suas bênçãos, com as suas posses também, mas não é esse o propósito final. Carros se vão, casas se vão, relacionamentos acabam, mas o seu relacionamento com Deus não pode terminar, tem que ser sempre ascendente, sempre subindo. Paulo gostaria de ser poupado por um pouco mais de tempo, a fim de que ajudasse os filipenses no seu progresso e gozo da fé. O Paulo está preocupado com os filipenses, porque ele fala assim: olha, se eu morrer agora, eu não vou poder ajudá-los mais. Ele não está preocupado se a conta ficou para trás, se ele vai sofrer muita dor. Ele está preocupado: poxa, não vou estar mais aqui para ajudar, eu não vou estar mais aqui para estender a mão. Eu queria tanto viver um pouquinho mais, estar um pouquinho mais vivo, para poder, junto com esses irmãos, crescerem em estatura, levar para eles entendimento, capacitação e ensino. Pode ser que um pregador tenha de despertar tristeza e arrependimento no seu povo, e eu muitas vezes faço isso. Falava com as pessoas que a palavra de hoje ela vai ser dura. E aí, lá no fim da palavra, já vou te dar um spoiler disso aí.
Você vai falar assim, eu vou falar assim, pastor, mas você me falou tudo isso e meu coração se encheu de tristeza. O que eu faço? É claro que eu não vou te dar resposta agora. Mas pode ser que o pregador tenha que despertar a tristeza e o arrependimento no seu povo. É possível que tenha de colocar temor nos seus corações. Pode ser que tenha que levá-lo a ter uma auto-repugnância e a ser humilhado. Muitas vezes eu faço isso com você. Estava dando aula lá na pós-graduação, um curso que eu dou de aconselhamento bíblico, e eu falava, como eu falo com vocês? Com telefone, ao vivo. E eu falo assim, eu falo de maneira aberta. Eu entendo que eu, como conselheiro, eu deixo a posição de homem, eu sou como ser um anjo. Então, se é com moça, se é com menina, se é com mulher, se é homem, eu falo do mesmo jeito. Bem escancarado. Dou nome ao pecado. E às vezes a pessoa se constrange. Mas é minha função fazer isso. Te despertar. É como, às vezes, aquela pessoa ela teve o ataque cardíaco e ela está lá no chão e ela precisa tomar um choque. Então eu chego com aqueles dois, sei lá o nome daquilo lá. Desfibrilador. Pego eles dois e você dá aquele pulo, aquele choque. É minha função fazer isso. É minha função despertar você. É minha função gerar a alegria no seu coração, às vezes com a dor. Porque tem que passar por um momento de dificuldade e dor. Mas nunca, a minha palavra ela para por aí. Nunca um sermão cristão pode parar por aí. O sermão que deixa o homem nas trevas do desespero não é um sermão cristão. Porque depois da vergonha, da humilhação e do arrependimento deve haver a alegria do perdão recebido e do amor de Deus que foi experimentado. É aquilo que eu falei, você está na praia, está na piscina, aquele calor escaldante, quando você entra na piscina dá aquele alívio. Então eu trago para você a verdade, a condição do seu coração, a podridão, a pecaminosidade disso. E aí eu falo, tem uma saída. Eu tenho que tirar você dessas trevas. Eu mostro onde você está, mas eu também te tiro das trevas. Não tirar, eu não tenho poder nenhum, só mostro o caminho. O sermão que deixa o homem nas trevas do desespero não é um sermão cristão. Porque depois da vergonha e da humilhação, você precisa do quê? Da alegria. Então você vai falar do amor de Deus para alguém. Você vai mostrar para ela, não é só falar, ai, Jesus te ama, vem para a minha igreja que você vai ter dinheiro, você vai voltar ao seu casamento, você vai comprar um carro novo. Não é essa a palavra, não é esse ensinamento. A palavra é, você é miserável, você não presta. O que você está fazendo é fruto do seu pecado, mas há uma saída. Você quer ouvir a saída? Você quer saber qual é o remédio, ou você quer ficar ainda envolto achando que está tudo certo e você ficar ruminando no seu próprio vômito? Se a pessoa é de Deus, ela fala assim, me mostra o caminho. Se a pessoa não é de Deus, não há nada que você possa fazer. Ninguém deve, em ocasião nenhuma, levantar-se no fim do culto cristão sem a possibilidade da alegria arder diante dele no seu coração. Você ouve a palavra, ela é dura, ela te mói. Mas você tem que olhar e falar assim, é para o meu bem. É um remédio amargo, mas eu preciso ouvir isso, eu preciso entender. Um cristão conta a respeito de outro cristão. Olha, esse é o cristão mais fervoroso que eu havia conhecido. Na primeira vez que eu ouvi, achei que ele estava louco. Mas na segunda vez, eu tive certeza de que ele estava louco. Certa vez alguém perguntou a ele se achava que Jesus riu alguma vez. Ele falou, não sei. Mas certamente ele consertou a minha vida para que eu possa rir. Eu tenho motivos para me alegrar. Eu tenho motivos para sorrir. Bens materiais, de toda sorte ou espécie. Mais importante, Deus morreu por mim. É bem possível que no final a maior alegria seja a alegria das pessoas que trouxemos para Cristo. Quando você estiver na presença de Deus no dia do juízo, será que você vai ficar alegre porque você tinha uma poupança de 10 mil reais? Você está lá na glória. Será que você vai lembrar que você trocou de carro, que nem o Alice,
tocou e ele se agradeceu ao Senhor. Mas será, Wallace, que você lá na glória, a preocupação sua vai ser, poxa, eu deixei meu carrinho lá, limpinho, cheiroso, eu tinha acabado de lavar, troquei os pneus. Será que é isso? A maior alegria que nós vamos ter é a alegria das vidas que vieram a Cristo através das nossas vidas. Você poder olhar uma pessoa e falar assim, olha, eu falei do Evangelho para essa pessoa, olha, eu falei para aquela outra, olha, eu deixei de fazer tal coisa que me era agradável e hoje essa vida está aqui do meu lado. Para Paulo, os filipenses e os tessalonicenses eram sua alegria e a sua coroa. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, versos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo fala assim, o que eu me alegro com a vinda de Cristo? E ele pergunta para os tessalonicenses, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria, a nossa glória. O apóstolo Paulo fala assim, que de tudo que ele fez, o mais importante era as vidas que puderam ouvir a palavra através dos seus lábios. O escritor aos Hebreus conclama aqueles que estão colocados numa posição de liderança e autoridade a serem fiéis à sua vocação. Eu peço que Deus ele me dê forças, firme os meus passos, para que nunca venha abandonar o meu chamado. Que apesar de faltas, lutas, dificuldades, eu ainda estou vivendo num momento de grande instabilidade por conta do falecimento da titia, seja da ordem emocional, seja da ordem financeira. E eu peço a Deus, Deus, não permita que o meu coração abandone o meu chamado. Eu lembro que lá em São Paulo, um pastor amigo nosso, filho do nosso pastor Marlon, ele falava para mim assim, que numa época em que a gente ia gravar alguns vídeos na igreja dele, então a gente tinha os nossos cultos noturnos e eu ajudava ele, eu, Rosângela, a Luísa nem estava aí, nem existia ainda. E aí eu, Rosângela e o Vicenzo, e a gente gravava os vídeos. E aí tinham 3 pessoas na igreja. 4 pessoas. Era eu, a Rosângela, o Vicenzo, ele, a esposa dele e a filha dele pequenininha que cuidava do som. Nós estávamos em 6. E aí aquele homem começou a pregar o Evangelho, mas estender, começou os DVDs dele começaram a chegar em outros lugares. Hoje ele ainda fala, opa, Paulinho, lembra daquela época? Entendeu? Eu lembro que naquela época ele falava para mim assim, Paulinho, esse trabalho que a gente tem aí de fazer os DVDs, de vender os DVDs, é o que põe comida na minha mesa. E ele falava para mim assim, a igreja ela não me ajuda e eu tenho R$50 para passar a semana, para fazer o mercado, e ele passava grandes lutas e dificuldades. E aí foi oferecido para ele uma oferta de emprego, e ele falou assim, não é para mim isso. Não é para mim isso. O apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, conclama aqueles que estão colocados numa posição de liderança, autoridade, a serem fiéis à sua vocação. Essa fidelidade procede do Senhor, vem de Deus. De modo que possam prestar contas no fim da jornada, não com tristeza, mas com alegria. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Muitas vezes eu gemo por você nas madrugadas. Quando eu vejo que uma pessoa não comentou, ou que ela não entrou, eu fico preocupado. Falei, será que o coração dela está bem? Uma das grandes preocupações que eu tenho é que o seu coração se esfrie, que essa alegria, ela se esfrie.
E eu entendo que a minha vocação, uma da parte da minha vocação, é gemer por você. Para que você, no fim da jornada, você esteja alegre, esteja na presença do Senhor. Quando outro cristão estava encarcerado por causa da sua fé, somente estava na mesma paróquia onde morava, ministrava e trabalhava. Países por aí que ainda há perseguição religiosa, muitos deles, talvez uma grande maioria dos cristãos hoje, moram em países em que há perseguição, em que a pessoa não pode nem ter uma Bíblia debaixo do braço, em que a internet ela é controlada. Mas esse cristão, não tem o nome dele, ele estava preso por causa da sua fé, mas a sua mente estava nas pessoas que ele alistava, que ele ensinava e morava e amara, e no final do qual ele não poderia escapar. Seus pensamentos expressos em palavras são: igreja amada, ainda me és querida. Já estando perto do céu, dedico-te uma lágrima. Ó, se uma só alma encontrar-se a destra de Deus, meu céu será 2 céus na terra de Deus. Aquele homem está falando assim, se ele conseguiu levar a palavra e converteu, foi instrumento de conversão de uma vida, para ele valeu a pena. Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando olha para aqueles que eram os seus acusadores, e aquela dor no corpo, todo aquele sofrimento físico, aquele sofrimento emocional do desprezo, maior de todos o sofrimento espiritual de ele olhar para os céus e não conseguir ver a presença do Senhor por aquele breve momento, a figura de Deus Pai. Ele olha para a minha vida e para a sua vida e fala, se um se converter, valeu a pena. E assim chegamos ao fim. Porque esta alegria é a alegria do próprio Deus. É a alegria de quem achou as coisas que se perderam, como o pastor e as ovelhas perdidas. Está lá em Lucas capítulo 15, verso 5. E em Mateus 18, 13. Aquele homem tinha 100 ovelhas. No final do dia ele conta as ovelhas, num período do dia ele conta. Ele vê que está faltando uma. Ele fala assim, eu não vou me satisfazer apenas com as 99 ovelhas que eu tenho. Guardou as 99 e foi atrás. Quando ele volta com a ovelha, ele fala assim, que alegria, olha a ovelha que estava perdida que eu encontrei. Como a alegria da mulher que achou a moeda que estava perdida. E aí a mulher faz a contagem lá do dinheiro dela, ela fala assim, está faltando uma dracma, eu tenho que achar. E ela mexe na casa inteira e ao final do dia ela chega para as amigas dela e fala assim, olha, eu encontrei a dracma que estava perdida. A alegria também do pai que tinha 2 filhos. Um filho que decide pedir a sua herança e vai gastar, esbanjar com as coisas do mundo. E aquele pai, dia após dia, no final do dia de trabalho, ia para a estrada para ver se o seu filho voltava. Não voltou, voltava triste. Vou continuar orando. Aquele filho é tocado em algum momento lá onde ele estava. E ele fala assim, mas por que eu estou passando tanta necessidade? Eu vou lá para ser um empregado do meu pai. E aí o filho volta para o caminho, o pai novamente vai com a esperança de ser alegre no seu fim do dia vendo o seu filho. E encontra o seu filho, e antes que o filho fale que eu quero ser seu empregado, ele abraça, beija o filho, fala, você é o filho amado que eu tinha perdido e retornou, que alegria. Pegue vestes boas, coloque nele, coloque um anel no seu dedo, vamos matar o bezerro cevado, é motivo de alegria. Tanto para o homem como para Deus, a maior de todas as alegrias é a alegria de ter do amor renascido e restaurado. Se você não tiver bens, se você não tiver recursos, se você não tiver um lugar bonito para morar como você gostaria, que você não tenha o carro que você gostaria, ou você não tenha carro, se a saúde ela não está como você gostaria. Eu lembro que a titia, há uns 15 anos atrás, um pouco mais talvez, ela, dentro da saúde dela, ela ia para todo lado e ela levou muitas pessoas a Cristo. E ela chamava uma missionária e comprava passagem, ia para São Paulo, ia para um negócio, vamos pegar o evangelho, pegar o evangelho. Mas chegou uma hora em que ela já não tinha mais condições. Mas eu tenho certeza que lá, junto com o Senhor falou assim, olha as vidas que você conseguiu.
A minha própria vida, ela começou dentro dos caminhos do Senhor através da minha titia. Tanto para o homem como para Deus, a maior de todas as alegrias é a alegria de amor renascido e restaurado. Mesmo que você não tenha nenhuma outra alegria, como o escritor de Abacuque fala, mesmo que a videira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja ovelhas no curral, não haja mantimento, mesmo assim eu me alegrarei. Me alegrarei por quê, pastor? Porque você é filho. Amém. O amor de Deus está dentro do seu coração. A alegria do pastor pelo seu povo não é outra coisa senão a alegria de Deus. A minha alegria é saber que você está aí. Nós não podemos estar juntos ainda, mas eu me alegro quando eu vejo, quando acaba a nossa transmissão, seja na Dominical 1, Dominical 2 ou no culto noturno, a primeira coisa que eu faço é correr lá para o laptop para ver quem entrou. Não para que eu me exalte, falo assim, olha, todo mundo, não, porque eu assim, olha, ele ouviu o que eu falei. Ele pôde ouvir. Algumas pessoas não conseguem ouvir depois, não importa, mas você ouviu. Essa é a minha alegria. E eu espero que a alegria de Deus, Ele faça parte da sua vida. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos tratar do tema da paz. E aí nós vamos aprender a terceira palavra em grego, que é eirene, que é a paz. Não a paz do mundo, mas a paz do nosso Senhor. Nós vamos encerrar antes, hoje, quase 15 minutos antes. Eu não vou começar um novo tema. Nós finalizamos a alegria. Eu entendo que é a porção necessária para você nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar na Tua presença a vida do Teu filho, da Tua filha, que ouviu essa segunda graça do fruto do Espírito. Que eles possam ser alegres no Senhor, Pai. Que haja, Pai querido, alegria nas suas vidas. Alegria de saber que eles são filhos. Alegria de saber, Pai querido, que há uma esperança. Há um Deus que cuida de todas as coisas, Pai. Que a alegria do Senhor seja a força dos meus irmãos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém.